Vamos começando então, que já são 2 horas. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Quem puder ligar a câmera aí, puder responder assim, para a gente ir medindo a energia do pessoal. Show aí. Boa. Aí, pessoal, se já quiserem ir botando o plano de fundo aí dos grupos, que todo mundo tem, todos os grupos fizeram suas identidades visuais, inclusive todas ficaram muito legais. Pessoal, muito obrigado pelo empenho de vocês. Isso aí vai ser essencial para a nossa disciplina daqui para frente. Quanto mais vocês se empenharem, mais participarem, melhor vai ser o processo de aprendizado de vocês. Também agradecer bastante a quem preencheu o feedback da nossa última aula. A ideia é que toda semana nós enviemos para vocês um link de feedback ao final da aula, para vocês poderem dar um retorno aí do que acharam das atividades. Então, pessoal, hoje, começar a conversa com vocês, falando sobre nosso evento aberto, nossa aula inaugural, que vai acontecer no dia 17 de setembro, também conhecido como próxima quinta-feira. O nome da aula inaugural é Olhares Cruzados sobre Economia Popular e Economia Solidária, Política, Planejamento e Organização. Eu enviei para vocês o cartaz do evento e também uma mensagem de WhatsApp no nosso grupo. E aí eu queria pedir encarecidamente para vocês convidarem seus amigos, amigas, familiares do evento, que é um evento aberto. A gente conta com a participação de vocês. Ele vai ser na quinta-feira, às 18 horas. A previsão é que termine antes das 21. Vai ser um evento um tanto quanto longo, mas vai valer a pena porque nossos palestrantes são ótimos e ótimas. Nós temos 2 professoras argentinas confirmadas. A Joana, que deixa eu colar aqui no cartaz, ela é professora e pesquisadora pela Universidade de Buenos Aires. Nós também contamos com a participação da Cecília, que é professora e pesquisadora da Universidade Nacional de General Sarmiento. As duas têm experiência, aí tem uma atuação muito interessante junto com o movimento sindicalista argentino e pautam a questão da economia popular, que é um tema que a gente vai abordar muito aqui em sala de aula também. E elas são as nossas convidadas internacionais, elas são argentinas, e os nossos convidados brasileiros. Um é o Reinaldo, que ele é ex-gestor de políticas públicas de promoção da economia solidária, é um parceiro aí, um profissional que tem muita experiência, assim, desde que saiu da graduação, tem uma jornada relacionada à economia solidária. E a gente também conta com o Ari Moura, que é o presidente do Instituto Carlos Matos, que trabalha com planejamento estratégico, ciência e técnicas de governo, é um consultor com experiência internacional. Só reiterando que por que a gente chamou o Instituto Carlos Matos, né? Além de acrescentar muito na discussão pela essa perspectiva das ferramentas e da análise política, do planejamento, a disciplina é fruto da articulação entre o IAL e o Instituto Carlos Matos. Né? Então, pedi encarecidamente para vocês, durante o intervalo, ou se vocês acharem que que a aula está muito maçante, em vez de entrar no joguinho, em vez de navegar no Insta, então entra lá no evento, convida seus amigos, suas amigas e compartilhe com seus grupos. Porque a nossa meta é bater, não o evento todo, que a gente sabe que é difícil, mas pelo menos um pico de 120 pessoas, já que a turma tem 60, a gente só precisa arranjar os outros 60. Então, vai ser um evento muito legal mesmo, vai ser assim, tanto que está no cronograma oficial da disciplina, é o nosso seminário 1, então a gente conta muito com a presença de vocês. Diga aí, Marcelo. Estou dizendo, a aula inaugural, né? Exatamente, a aula inaugural. E aí... Só para falar um pouco da importância, né? É uma parceria Instituto Carlos Matos, a Universidade Nacional General Sarmiento e o IAL, né? E a ideia é trazer uma dimensão do trabalho contemporâneo, né, para a disciplina, para construir um debate a partir
das esferas, que vai da política ao planejamento, a estruturação. A gente sempre gosta de trazer a dimensão política, né? Porque a gente entende que a gente está diante de um problema estrutural e que, portanto, é uma coisa que a gente discutiu um pouco hoje, mas é que a gente tem que ter um olhar mais amplo quando a gente fala de direitos, né? Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de direitos também, né? E essa discussão é muito interessante com os colegas argentinos, porque a Argentina passou por 2001, né? Que foi uma tal desintegração das condições de vida e de trabalho a partir de um modelo que o Brasil, de certa forma, interrompeu naquele momento, mas a Argentina entrou de cabeça, né? Para quem quiser, inclusive, saber um pouco mais sobre 2001, né? Tem um documentário que chama Memórias del Saqueo, que é Memórias do Saque, né? Que conta um pouco a história do que aconteceu em 2001. A economia chegou ao nível do escambo, né? Então, as grandes experiências da América Latina, falando de economia popular, né, estão na Argentina, né? A gente está falando de fábricas recuperadas que faliram e foram assumidas pelos trabalhadores, a questão das cooperativas, que você tem de tudo lá, né, seguranças, enfim, porque as empresas faliram e, a partir daí, os trabalhadores tiveram que assumir as empresas, né? Por estratégia de sobrevivência mesmo, né? Então, é uma experiência grandiosa, né? E nós estamos trazendo duas especialistas que têm estudos desde esse período até o momento atual, dialogando com essa realidade, com as dificuldades, né? Falando desde da luta política até a estruturação desse mercado de economia popular, que tem também um olhar de, lógico, né? São dois, a gente vai ver isso mais à frente também, mas são dois conceitos, né? No Brasil, a economia solidária, pela própria influência do Paul Singer, ela é mais difundida, né? E o Reinaldo vai trazer um pouco dessa discussão para a gente também, né? E a experiência argentina está muito ligada ao campo da economia popular, até pela própria história do que aconteceu, e é interessante o espírito coletivista que foi construído lá. Eu acho que pegar essa essência com os colegas argentinos, né, isso é o trabalho, por exemplo, dos cartoneiros, né, que são os catadores recicláveis, que existem trabalhos fabulosos, né, que foram realizados por lá. E mesmo aqui também a discussão da economia solidária, também trabalhos muito interessantes que serão trabalhados, serão problematizados, né, pelo professor Reinaldo, né. E aí, lógico, né, aí do Ari, né, do presidente do Instituto Carlos Matos, que tem uma visão incrível, né, eu sempre gosto eu acho uma pessoa muito sensata, muito que consegue entender a realidade, entender a época e, de certa forma, pensar todas essas dinâmicas políticas no campo do planejamento. Eu gosto muito do Instituto Carlos Matos, do qual o Pedro faz parte, é um dos sócios, né, porque eles têm uma visão do savoir-faire, ou seja, tudo bem, a gente tem uma luta, tem um olhar, tem algo que a gente precisa, de certa forma, se entender como coletivo e fazer com que isso aconteça, né? E o olhar do Instituto Carlos Matos, ele traz um olhar problematizante nesse sentido, da efetividade, né? Então, e essa expertise, né, ela é muito interessante para esse debate também, né? Ainda estamos talvez tenhamos também um fechamento, que a professora Sibeli vai trabalhar o dia inteiro e talvez ela faça a fala final também, né, do evento, né, um evento aí de cerca de 3 horas e que tenho certeza que é uma oportunidade rara, única realmente, de ter um contato com experiências que são incríveis, né, com profissionais do mais alto gabarito para abordar esse assunto, e eu acho que como aula magna para a nossa disciplina, que estamos todos aqui construindo juntos, ela vai ser realmente um momento magistral. Exatamente. Então, pessoal, muito importante vocês participarem, muito importante também vocês puderem nos ajudar na divulgação do evento, beleza? Durante a próxima semana a gente vai passando para vocês, vamos postando no grupo, para não deixar ninguém esquecer aí de estar presente e de compartilhar com os colegas. Vamos construir. Né? Vamos construir junto. Isso aí. Pessoal, então, tema da nossa aula de hoje, segunda aula aí do curso, da disciplina, o tema é o crescimento do trabalho precário como desafio global. E nós vamos começar a disciplina de hoje com um vídeo que nós preparamos. É um vídeo de 15 minutos, mas que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir tirar o olho da tela. Então, compartilhar aqui com vocês.
só aqui, isso. Todo mundo consegue ver minha tela? Está escura agora. Se alguém não estiver conseguindo ver, mande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia do vídeo é ele dar um pouco o tom qual é a temática, qual é o tom quando a gente conversa sobre o tema da desigualdade social. A desigualdade, ela não é uma, elas são muitas, elas são diversas e elas possuem origens históricas. A desigualdade social, muito no nosso país, mas não só, é uma questão internacional, mas no nosso país ela reúne elementos estruturantes da organização da nossa sociedade, né? Nós somos de um país que ele historicamente se estrutura, se organiza e se forma a partir das desigualdades, se apoiando nelas para encaminhar as narrativas que estejam vigentes na sociedade, né? E, como eu já disse, as desigualdades elas são diversas. Elas têm muitas causas e elas envolvem muitos temas. E dentro das desigualdades, as visões simplistas, isso eu vou repetir algumas vezes hoje, as visões simplistas não têm espaço, pois nas desigualdades, os diversos temas, as diversas causas, as múltiplas consequências se encontram, se influenciam, se imbricam. Então, não dá para tratar do tema da desigualdade social com uma abordagem simplista. A gente traz aqui para vocês, durante a nossa conversa, alguns dados para exemplificar essa desigualdade. Então, o primeiro dado aqui, da comparação do nível de escolaridade no Brasil entre pessoas com deficiência, que são quase um quarto da população, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil são pessoas com deficiência. Nós temos questões relacionadas à população geral na educação, sem dúvida, mas acho que um dado gritante, né? 61% da população com deficiência no Brasil não tem instrução ou fundamental completa e, se comparado com a população geral, esse número é de 8%. A gente também vê essa desigualdade refletida nos demais níveis de escolaridade. Quando a gente fala uma questão tão básica, né, como acesso ao esgoto, metade da população brasileira não tem acesso a esgoto. Em relação às moradias, né, no Brasil temos quase 7 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios. Isso também, a desigualdade também se reflete no chão. Em novo estudo, hoje 10% dos imóveis rurais concentram mais de 50% das terras do país. Ou seja, a outra metade é dividida pelos outros 90% dos imóveis rurais. Uma outra questão muito gritante é a expectativa das pessoas transexuais no Brasil, que é de 35 anos. A expectativa de vida é de 35 anos, sendo que é metade da média nacional. E assim, complementando nessa discussão que o Pedro colocou, né? Primeiro, assim, quando ele fala anteriormente, acho que a gente tem a dimensão, uma coisa que o Castells falava nos anos 70, né? Manuel Castells é um importante sociólogo, trabalha com olhar para a questão urbana, né? Espanhol, inclusive hoje é o ministro da Educação da Espanha. Ele falava que você ter a dimensão de que a estrutura social ela se reflete no espaço é uma questão clara e elementar, né? Quer dizer, quando a gente olha o padrão de ocupação das cidades brasileiras hoje, ela tem muito a ver com a desigualdade, né? Essa é uma questão importante. A outra coisa que o Pedro colocou, que é a expectativa trans, e aí eu vou falar especificamente das travestis, né? Minha esposa trabalhou um período com telemarketing, né? Atendente de telemarketing. E trabalhou com uma travesti. Ela falou que estava tentando sair da rua, né? E que foi o primeiro emprego formal que ela teve na vida depois de... É um trabalho super precário. Minha esposa, inclusive,
quadro de depressão, né, com esse trabalho. Inclusive, é uma das profissões que você tem mais casos de suicídio, né? Essa área de telemarketing e tal. Mas ela falou que foi o primeiro emprego formal dela e uma tentativa de sair da rua, né? E a gente, quando fala que essas possibilidades, quando a gente fala que as desigualdades, elas têm suas especificidades, suas dimensões e quadros de maior ou menor desigualdade com relação a públicos específicos, né? A gente fala, por exemplo, das travestis, uma coisa que me chamou muita atenção, essa conversa e esse diálogo com a minha esposa com relação a essa situação, né? Depois de 40 anos de idade, teve seu primeiro emprego formal. E emendando com o que o professor Marcel comentou da expressão espacial, né? Nós, utilizando mapas construídos pela Desirê Carneiro, que é estudante de arquitetura e urbanismo da USP, ela nos concedeu aí o uso nos mapas que ainda não estão publicados do TGI dela, mas usando como base a cidade de São Paulo, né, a gente pode ver a questão da mobilidade, como você tem uma escassez muito maior nas periferias do que no centro. A questão da disseminação, voltando ao nível educacional, questão do ensino superior, gritante a diferença entre centro e periferia também. Voltamos à questão da Idade Média, na expectativa de vida. Uma diferença de 20 anos entre as áreas centrais do município de São Paulo e as mais periféricas. Inclusive, esse mapa, Pedro, esse mapa ele é muito interessante porque a gente está vivendo um momento, a gente vai falar mais à frente, mas do fim do chamado Pacto Fordista, né? Que trabalhava uma ideia de um capitalismo a partir de um estado do bem-estar social, né? Nos países do sul, né? Periféricos, aí você menos, né? Nos países, falando da Europa Central e tudo mais, né? Mas você tinha uma ideia de um estado do bem-estar social e um tipo de garantia de direitos. Dentro dessas questões que eram muito importantes desse modelo, está a Seguridade Social, né? E aí a gente está falando da aposentadoria em si, que essas reformas, né, ditas reformas, né, que é um desmonte do estado de bem-estar social, elas não acontecem só aqui, elas estão acontecendo a partir de uma lógica, de uma nova racionalidade. E quando a gente vê a Idade Média ao morrer, e o próximo mapa, que vai falar um pouco também, que vai mostrar que também isso tem uma conotação racial, né, muito clara, né, com relação à periferia, a gente vai ver que a gente vai estar condenando a grande parte da massa de trabalho, né, pela condição de informalidade do trabalho, também pela impossibilidade de ascender uma previdência com relação... Assim, o que é trabalhar 35 anos, né, sem nenhum tipo de interrupção, né, ou seja, recolhendo, né, para a Previdência todo mês a mês, durante 35 anos, para você conseguir se aposentar numa situação de hoje de alta informalidade e de expectativa de vida que nós vimos anteriores, que não chega aos 65 anos. Né? Então, esse é o quadro, né? Essa é a realidade que a gente tem hoje. Né? Como o Marcelo estava comentando, esse último mapa da violência racial, que se dá justamente nas áreas centrais, que a violência se dá a partir dessa contradição, né? Que as periferias são compostas majoritariamente, pelo menos no caso do município da cidade de São Paulo. Então, a presença da população negra é maior nas periferias do que no centro, e a violência racial se dá justamente no encontro entre as classes, entre os bairros, entre as raças, que a contradição está intrinsecamente amarrada com essa questão da violência. Então, vocês podem estar falando, nossa, mas vocês trouxeram um dado daqui, outro dali e tal, jogado. Não. A questão é para mostrar o quanto, quando a gente fala de desigualdade social, no Brasil, no estado de São Paulo, nos diversos municípios de São Paulo, nós estamos falando de um fenômeno que se expressa em praticamente todas as características da nossa sociedade. Então, desde o acesso à educação das pessoas com deficiência, a concentração mobiliária, a concentração fundiária, a questão da violência racial. E aqui a gente poderia fazer um curso inteiro só de dados que representem a desigualdade social.
Infelizmente, não temos esse tempo, mas a ideia é ir seguirmos aprofundando. Então, essas desigualdades, elas além de ser muito diversas, muito amplas, com efeitos muito agudos, elas também são muito complexas. E aí eu repito, novamente, as narrativas simplistas falam assim, não, para resolver o problema é só acordar mais cedo, trabalha enquanto eles dormem, não, se esforça mais quem consegue. Não, é uma questão puramente de mérito. Não são suficientes para superar e muito menos para explicar. Falar que desigualdade ou a violência é mimimi, né? Como infelizmente a gente tem visto tantas autoridades falarem em mídia aberta, não são suficientes para entender ou para explicar toda a profundidade da problemática da desigualdade social. Então, é necessário tratar o tema de uma forma complexa, entendendo suas contradições, os diferentes fatores que o influenciam, para a gente conseguir construir um caminho de transformação. Porque, do mesmo jeito que uma narrativa simplista não é suficiente para explicá-la, uma narrativa simplista também não é suficiente para superá-la. Então, não adianta falar assim, não, se a gente matar aquela galera ali, acabou. Ou se a gente fizer essa reforma aqui, também melhorou tudo. Não. Não. Do mesmo jeito que a explicação sobre a desigualdade é complexa, o caminho de superação da desigualdade necessariamente é complexo. E aí, uma questão nisso, só explicitando, a desigualdade ela é estrutural. A desigualdade é uma característica estruturante para a nossa sociedade, ou seja, a sociedade se organiza a partir da desigualdade. Então, quando a gente fala sociedade, é o quê? Sistema de saúde, sistema de educação, de segurança, mundo do trabalho, que é justamente esse último, mundo do trabalho, que a gente vai se aprofundar um pouquinho agora. E por que essa questão que o Pedro colocou ela é importante para a nossa disciplina, ela é central, né? Porque, sei lá, a gente poderia estar falando da questão ambiental, uma série de questões associadas à economia solidária, à economia popular, porque a ideia de trazer a dimensão e a centralidade da desigualdade estrutural e do trabalho, né? Porque é uma pergunta que eu penso que ela é importante fazer ao início de qualquer tipo de trabalho associado a esses campos, né? O que eu estou funcionalizando, né? Quais são as consequências, né, práticas e reais do meu trabalho no sentido de construir uma transcendência, falando em transformação social, em mudanças estruturais, né? Ou o contrário, até que ponto a minha ação ela não está sendo funcional para esse modelo, né? É uma pergunta importante no momento que eu inicio qualquer ação, né? E vamos aí, pouco a pouco, vocês vão entender a resposta dessa pergunta. Então, antes da gente entrar, a gente traz um breve conceito aí do que é trabalho, antes da gente falar de como a desigualdade se expressa através do trabalho. Então, a gente pega também uma definição marxista que vem colocando que o trabalho, em essência, é um ato que se passa entre o homem e a natureza e que ele põe em movimento sua inteligência e suas forças a fim de transformar materiais e lhes dar uma forma útil à sua vida, ao mesmo tempo em que age por esse movimento sobre a natureza exterior e ele modifica a sua própria natureza e desenvolve suas faculdades aí adormecidas. Então, tendo o trabalho enquanto essência da relação homem-meio, né? E aí, calma que a gente já vai fazer a crítica ao uso do termo homem, né? E não um termo que abarque todas as pessoas. E uma crítica a essa concepção do trabalho enquanto relação homem-meio é que todas as trocas entre o homem e o meio sempre se produzem em condições sociais determinadas. Então, não é suficiente entender o que é trabalho a partir de uma conceituação genérica, porque tem diversas formas de organização do trabalho. Então, é uma condição de um trabalho relacionado ao artesanato, é um trabalho em regime de escravidão, é um trabalho assalariado. Tudo isso influencia muito da compreensão que a gente tem sobre o conceito de trabalho. E aí, então, essa especificidade social, ela também traz a relação homem-homem
em relação ao conceito de trabalho. Então, não é só a relação homem-meio, mas também entre homem e homem. E aí, a gente trouxe esse conceito, eu peguei de uma publicação feminista que faz justamente a crítica do seguinte, que um conceito generalista como esse não é suficiente para entender o conceito de trabalho no quesito que o trabalho ele sempre se expressa materialmente, em condições específicas entre o homem e a natureza. Então, a concepção genérica exclui, e aí a autora coloca essa crítica, exclui inclusive as desigualdades de gênero na relação entre as pessoas e o trabalho. Então, só para a gente ter essa questão que reitera, né, a questão da situacionalidade da desigualdade no trabalho, da expressão material do trabalho, ela é específica e ela é situacional. E aí, entrando na questão da desigualdade no mundo do trabalho, a organização do trabalho é tanto causa quanto consequência da desigualdade social. Então, tanto a organização atual do trabalho, enquanto sociedade, causa desigualdade, ela se alimenta da desigualdade para se organizar. E aí tem um tópico que é muito importante, que o professor Marcel traz, que é a questão do desemprego estrutural, enquanto uma expressão dessa relação intrínseca entre desigualdade social e organização do trabalho. Professor Marcel, se puder comentar sobre o tema. Sim. Não, acho que é importante entender essa coisa de a gente entender a época, né, o momento que a gente está vivendo. Né? A gente tinha um momento quando Marx olhava para a primeira revolução industrial, né, a gente passou por uma segunda, de certa forma, uma segunda revolução industrial, né, onde você, de certa forma, a chegada a um pacto entre capital e trabalho, ou mesmo as revoluções e essa disputa, ela tem muito a ver com como se estrutura a produção, né, como se extrai, né, o lucro, quer dizer, esse resultado entre o trabalho, matéria-prima e o oferir de lucro, e, portanto, quanto mais eu rebaixo o valor da mão de obra, maior é o meu lucro e melhor eu estruturo e funcionalizo a minha atividade, né? E as revoluções tecnológicas também, quer dizer, eu consigo extrair mais produtividade de trabalho, explorar mais a mão de obra com a luz elétrica, porque me permite trabalhar à noite, né? Eu aumento a produtividade de trabalho, eu construo um exército de reserva, porque eu preciso de menos trabalhadores, quer dizer, quanto mais eu automatizo, né, menos trabalhadores eu preciso para o trabalho. Né? Quando a gente entra, aí eu falando um pouco do momento que a gente está vivendo, que é da terceira já indo para a quarta revolução industrial. Né? Falando especificamente da terceira, eu acho que são acho que duas questões chaves. Né? A acumulação flexível do toyotismo, a gente chama que é o momento da globalização, né? Ou seja, as empresas elas começam a ter um tipo de produção mais fragmentada, né? A revolução da tecnologia. Eu vim num período que não existia internet, tá? Sei lá, para eu ligar para alguém na Alemanha era uma fortuna, né? Então, como é que você estrutura cadeias produtivas com as redes de transporte que existiam anteriormente? Quer dizer, a produção era verticalizada, tá? O Ford fabricava da borracha até o automóvel e definia que a cor do automóvel era preta, era a única cor que você poderia ter e era extremamente funcional para a época da organização de uma cadeia produtiva. Né? Hoje a cadeia produtiva ela ficou super fragmentada. Né? E essa fragmentação, essa evolução tecnológica, principalmente com a robotização, ela suprimiu muitos postos de trabalho. Né? Porque não é que a pessoa perdeu um emprego, ela perdeu uma profissão. Né? A pessoa, sei lá, um torneiro mecânico, por exemplo, da maneira como a gente conhecia, quer dizer, todo o processo foi automatizado hoje. Né? Não que deixou de existir, você tem pequenas empresas que ainda têm uma relação menos automatizada, mas, enfim, é um tipo de profissão que está desaparecendo. Né? Isso tem acontecido em geral. Né? Quer dizer, é um quadro... o desemprego estrutural é uma realidade. Ao mesmo tempo, você tem um processo de flexibilização das relações de trabalho que, de certa forma, é muito funcional para esse sistema. Né?
para que isso aconteça, eu preciso construir uma nova racionalidade do ponto de vista da administração pública, da organização do trabalho, onde o neoliberalismo ele cumpre um papel fundamental nesse processo, né? Enfim, foi o que o Pedro falou um pouco, a ideia de que se você está desempregado é porque você não se preparou de forma adequada, tem muito a ver com o período que a gente está vivendo, né? Onde toda a capacidade de constituir uma seguridade social, dos riscos inerentes ao trabalho, ele passa a ser do trabalhador e não da empresa, né? É um pouco essa a discussão que se coloca. Então, isso não é à toa, tá? Já no período fordista, já se colocava lá nos anos 60 o se virar, o trabalhar por conta, né? Foi uma política da OIT de inclusão precária, foi o trabalhar por conta, que se tornou política do Banco Mundial e que, sei lá, o Enactus é um pouco isso, né? Colocando a gente pensar na organização, quer dizer, dar uma estrutura, pensar no empreendedorismo para, de certa forma, que a pessoa consiga se virar no mercado de trabalho, né? É uma realidade que se coloca. Não estou fazendo uma crítica, tá? Só estou pensando um pouco na estrutura total de grandes empresas que, de certa forma, financiam o projeto, essa coisa toda, né? Então, o trabalho se torna cada vez mais precário, informal, flexível, né? Terceirizado, né? E esse guarda-chuva tecnológico aí da uberização, ele vem, de certa forma, contribuir nesse processo também, né? Então, a gente começa a passar para o trabalhador todos os riscos, do ponto de vista de assistência médica, né? Eu gosto de dar sempre um exemplo daquele rapaz do Uber, o rapaz do iFood, ou do Rappi, eu não me lembro dele, mas ele foi fazer uma entrega, passou mal, né? Caiu duro no chão. Eu acho que explica muito o momento que a gente está vivendo, né? Teve um aneurisma. E aí a pessoa falou, o cara está aqui jogado, falou para o rapaz, então cancela a chamada que a gente tem que passar para outro. A atendente do Rappi, não é problema meu, né? Quer dizer, todas as questões de risco, de segurança de saúde, de previdência social, elas passam a ser única e exclusiva do trabalhador, né? Nem o Estado, nem o empregador assumem, eles exploram a mão de obra, mas ao mesmo tempo não assumem essa responsabilidade, né? E no momento que ele estava caído ali no chão, chamaram um Uber para levá-lo para o hospital, porque não tinha ambulância, né? Então, é um pouco exemplar dos tempos que a gente está vivendo e de fim desse pacto fordista, né? O fim de um pacto entre capital e trabalho que constituía um certo estado de bem-estar social e que, de certa forma, a ideia da saúde, do trabalho, da educação como direitos, ela vai sendo ou eliminada ou relativizada. Por que isso é importante falar isso? Porque antigamente existia um horizonte de emprego formal, ou seja, a maior parte dos empregos eram formais, você poderia ter problemas com relação à precariedade desse trabalho, de condição, mas você tinha uma taxa de formalização do trabalho muito alta, né? Hoje o emprego formal tem de ser exceção, né? Não é à toa que se cunhou o termo precariado, né? Hoje, se você tinha o proletariado, hoje você tem o precariado, e é um eixo hoje do que a gente chama de políticas neoliberais, que de certa forma tem constituído uma nova racionalidade para o mundo, né? Basicamente o que se faz é institucionalizar uma estabilidade, né? A ideia de uma estabilidade, de um risco permanente com relação ao emprego, com relação às condições de vida, com relação a gente fala de segurança e saúde, né, no trabalho, né? Então, tudo isso compõe um pouco dessa realidade que o Pedro colocou aí. E aí, pessoal, nós vamos trazer aqui alguns dados sobre distribuição de renda e remuneração como forma de caracterizar essa questão da expressão da desigualdade no mundo do trabalho. Então, a gente tem, segundo o IBGE, que a renda do 1% mais rico da população brasileira é quase 34 vezes a dos 50% mais pobres. Então, enquanto 1% mais rico recebeu, em média, R$28 mil em 2019 por mês, a média dos 50% mais pobre recebeu R$850, que reúne aproximadamente metade da população, né? São mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Em relação à desigualdade baseada no índice de Gini, né? Que mede
essa questão da renda, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. E se você for falar de concentração de renda, é o 2º mais concentrado, que tem maior concentração de renda no mundo, só perdendo para o Catar, que é aquele país que a gente ouve falar, eu não entendo muito bem, mas a gente sempre ouve que tem uma empresa comprando um time de futebol, a gente fica sabendo de umas fotos, uns prédios hipertecnológicos e tudo mais. Então, o Brasil, às vezes parece até que as manchetes, elas, quando é muito grave, elas dão até uma amenizada. Bota que é o 7º mais desigual do mundo e não que é o 2º maior, que mais concentra a renda, né? Você sabe que é interessante, está falando do Catar, né, Dubai, essa coisa toda, que tem uma crítica aos arquitetos, desses projetos dos grandes edifícios de arquitetura internacional, né? Porque, em geral, na base de toda dessa construção dessas cidades, né? Porque tem uma lógica de país produtor de petróleo que eu tenho uma dolarização da economia, e uma economia pouco dinâmica em virtude dessa dolarização, né? Então, eu ativo a economia eu compro uma companhia aérea, né, tenho combustível subsidiado e, portanto, crio uma... Qatar e Emirates é isso, né, combustível subsidiado. Ou eu ativo a construção civil também para atrair investimento e é uma alternativa, né, país produtor de petróleo, né. Toda vez que vem uma crise, vamos ativar a construção civil. E, nesse caso, sou um projeto, né, para esses países aí. E é engraçado, é interessante a mão de obra migrante e as condições de trabalho e a precarização, né, da mão de obra, a informalidade. É uma coisa muito impressionante, né? Tem até umas filas de caminhões, porque muitos desses locais, eles não têm, edifícios, eles não têm nem sistema de esgoto, né? A cidade não tem sistema de esgoto. Então tem caminhões de bombeamento que eles chegam no final do dia, coletam o esgoto e levam para o deserto. Eles têm filas enormes de caminhões, é um outro mundo e é muito impressionante. Então, só para a gente lembrar que o Brasil está logo depois desse país, na questão da desigualdade, né? Da concentração de renda. E aí, mais alguns dados, só a gente vai ter que dar uma corridinha aí para não passar do horário hoje, mas alguns dados. Então, assim, no Brasil, as mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos, em média. E aí a gente traz aqui um gráfico, a partir do PNAD contínuo do IBGE, com algumas relações. Então, as mulheres recebem menos de 80% em relação aos homens, a população preta e parda, pouco menos de 60% em relação à população branca. E aí, imbricando a questão de gênero e a questão de raça, a gente tem que a mulher preta ou parda, em média, recebe menos de 45% do que, em média, recebe o homem branco no país. E para mostrar como a desigualdade de renda, ela não bobeia, então, assim, é rápido. Veio a novidade, já ajusta, ela já está atualizada. Chegou a pandemia, 6 meses de pandemia no Brasil. A gente tem uma notícia do final do mês 7, aí, dia 17/7. Número de desempregados diante da pandemia tem alta de 26% em 7 semanas, sendo que o patrimônio dos super ricos brasileiros cresce em 34 bilhões de dólares. Então, vocês veem, chegou menos de 4 meses de pandemia, a desigualdade já está ali, batendo seu ponto, mostrando que ela não tem mau tempo, não, ela sempre se atualiza e sempre se aprofunda. Isso se a gente não fizer nada, né? E aí, entrando na relação, né? Então, como o Marcelo estava dizendo, o nível da desigualdade no trabalho gera estruturalmente uma faixa de trabalhadores e trabalhadoras que compõem o precariado, que sistematicamente tem uma organização do trabalho que é precário. E o que é o trabalho precário? A gente traz um conceito aqui de um professor estadunidense, o Caliban, e a gente vai passar esses materiais depois para vocês, que ele coloca assim: por trabalho precário, quer dizer trabalho incerto, imprevisível e no qual os riscos empregatícios são assumidos principalmente pelo trabalhador, assim como o professor Marcelo estava dizendo, e não pelos empregadores ou pelo governo. E ele coloca que exemplos de trabalho precário incluem atividades no setor informal e empregos temporários no setor formal. O trabalho precário não é novidade e existe desde o início do trabalho assalariado. E aí, vocês podem estar pensando... diga aí, não, diga.
dá delay aqui, às vezes eu não vejo. Não, outra coisa que quando a gente fala dessa dimensão estrutural que o Pedro colocou, é que essas esferas do formal, do informal, elas dialogam, né? Assim, o trabalho informal ele é intrínseco ao capitalismo e colabora no processo de acumulação. Não sei se vocês acompanharam o caso da Zara, não sei se vocês acompanharam. Assim, em geral, na exploração desses trabalhos informais, normalmente no topo você tem uma multinacional, né? O caso da Zara, por exemplo, o trabalho análogo ao escravo em São Paulo, na produção têxtil de roupas, de peças de roupa, eles têm muitas denúncias contra a Nike também, tudo isso, né? Na verdade, você tem uma alimentação de todo o sistema pelo trabalho informal, que ele é muito funcional. E é interessante como o sistema, de certa forma, ele se apropria dessas lógicas da informalidade, dessas tragédias, né? Uma taxa de desemprego alta, ela ajuda a funcionalizar, por exemplo, os aplicativos de plataforma, né? Sei lá, a única alternativa que me resta, muitas vezes, é trabalhar para o iFood, ter uma moto, enfim, ou ter um carro, né? É interessante, o perfil do motorista de Uber, ele é diferente do perfil do motorista de táxi. O motorista de Uber, é interessante, com essa crise, esse desmonte da engenharia que ocorreu aí, né, com os problemas de Odebrecht e tudo mais, a quantidade de engenheiros que você tem pilotando o Uber, né? Eu vou dar outro exemplo da Argentina, que é um exemplo muito interessante, como os refugiados colombianos e venezuelanos conseguiram funcionalizar as entregas por aplicativo, por bicicleta, em Buenos Aires. A grande parte do contingente de entregadores de Buenos Aires, eles são ou colombianos ou venezuelanos refugiados. Então, é uma lógica bastante interessante do ponto de vista que, de certa forma, ela se funciona. Vou dar um exemplo que eu acho que esse exemplo é muito interessante, né? Bom, eu, de certa forma, tenho uma certa compulsão por comer, né? E sou meio gordinho. Assim, a gente procura soluções das mais variadas, né? Uma delas, eu fui atrás da Herbalife, me falaram que funciona, tanta gente falou que é bom. Procurei a Herbalife, fui lá tomar meu shake toda hora na hora do almoço. E é muito interessante você observar como que aquilo funciona, que é o mundo do marketing multinível, né? Você senta, você pede lá, e aí você começa a ver a questão das pontuações dos dispositivos de controle. Nada passa pelo Estado, né? Chega o fiscal da Herbalife com o iPad para ver se está tudo certinho. Você tem um espaço Vida Saudável que não é um CNPJ, mas é um comércio. Você olha e fala, isso aqui é um comércio, né? Você tem o pessoal que vai ser treinado, que de certa forma trabalha à base de graça para a pessoa que já está numa escala. O sonho da aposentadoria é chegar a ser presidente, porque deve ter uma pirâmide, todo mundo trabalha para você e você se apropria desse lucro, né? Então tem uma expectativa de ascensão dentro dessa lógica. E eu via coisas assim, de uma moça que com essa crise, ela era enfermeira e perdeu o emprego, e que ela ficava indo e voltando, porque ela tentava um emprego, não conseguia, voltava para a Herbalife para trabalhar na Herbalife, e tem uma certa estrutura também, que muitas vezes o lucro não sai da venda do produto, mas da quantidade de pessoas que você consegue atrair para essa... Não estou falando pirâmide financeira, tá? É uma pirâmide de uma estrutura de trabalho, porque eles têm um produto que eles vendem, né? E assim, é uma multinacional. É uma multinacional onde você, assim, em toda a cadeia, você tem uma estrutura que é completamente informal, né? E isso está entrando nas universidades. Vocês acompanharam o caso, acho que foi da Federal do ABC, né? Que iam contratar um professor para trabalhar de graça com uma série de qualificações, né? Não tem coisa mais neoliberal que isso, né? Quer dizer, na verdade, eu estou construindo meu currículo e eu vou trabalhar de graça para incrementá-lo, porque eu sou um empresário de si, né? Então, alguém teve alguma ideia, uma pessoa brilhante, de que isso seria, né, atrativo chamar alguém para trabalhar de graça, porque era disso que se tratava, né? E isso está chegando no mercado formal. Chegou com os arquitetos, com o aplicativo também, né, mesmo estilo do Uber, e também da consultorias, né? Hoje foi criado um aplicativo, inclusive no Parque Tecnológico, lá de São José dos Campos, onde é um aplicativo que agencia, e o discurso que se colocou na inauguração lá da empresa é que o mercado hoje demanda profissionais mais adaptados e flexíveis, né? Acumulação flexível, é disso que se trata, né? No final, né?
Então, esse horizonte de um emprego formal, a partir dessas estruturas que estão sendo criadas, que, de certa forma, a legislação ou sendo mudada ou sendo adaptada para essa realidade, de certa forma, tem levado a essa questão ao que o Ricardo Antunes, ele tem um livro interessante, ele é um sociólogo da Unicamp, e ele tem um livro chamado Adeus ao Trabalho, né, que é um clássico e que, de certa forma, constrói essa lógica, mostra essa realidade do precariado, né? Acho que só para fechar o último exemplo, que eu acho que ele é muito interessante, é um artigo do Le Monde Diplomatique que fala da uberização do Uber, né? Quando a gente fala da superexploração do trabalho, que é um conceito mais à frente a gente vai ver, mas assim, uma pessoa que tinha um emprego formal, ele era motorista de um médico, né? E esse médico, que ele fala? Olha, eu vou maximizar aqui a coisa. Enquanto você não está me transportando, você vai fazer o Uber e vai pagar seu próprio salário, né? Então, ele uberizou o funcionário dele, né? E deu tão certo a ideia que ele arrumou, na verdade, uma funcionária, né? Ele arrumou uma segunda funcionária, que era a motorista da mulher dele, né? Então, com 2 carros novos, eu consigo hoje coloco meus funcionários para fazer o Uber e com isso eu remunero o trabalho, né, e maximizo, né, minhas taxas de retorno, né? Então é um mundo muito instável, muito complicado para se lidar e muito complicado para se discutir direitos, né? Antigamente, o chão de fábrica, você tinha uma identidade onde você tinha um monte de funcionários que, de certa forma, tinham um objetivo comum. Hoje o mundo está muito fragmentado, né, quando a gente fala de luta social, e é uma relação muito complexa, né, nesse sentido. Né? Muito complexa. E, pessoal, às vezes, nos exemplos, a gente fica com a impressão que isso é exceção. E não é. A gente traz um dado aqui para vocês que o trabalho informal ele avança para 41% da população ocupada no nosso país. Então, a cada 10 pessoas ocupadas, 4 estão no regime de trabalho informal. Então, todos esses exemplos, que são muito variados e muito complexos, adorei o pessoal que estava expressando a indignação, assim, realmente um absurdo, assim. Eles não são exceção. A questão do trabalho informal, do trabalho precário, né, que o trabalho informal está dentro do trabalho precário, é quase metade da população, e infelizmente isso avança. E trazendo aí a complexidade da desigualdade, que aí temos um recorde de raça, né, em que a população negra é maioria entre os desocupados e trabalhadores informais do país. Então, a população preta e parda, ela está aí, 65% dos trabalhadores desocupados e 60% dos subutilizados. Então, você vê, mais uma vez, aquela desigualdade, a complexidade que a gente estava conversando, se expressa na desigualdade dentro do mundo do trabalho. E a gente podia trazer uma série de outros dados. Mas aí, a partir dessa conversa, até encerrando a parte expositiva aí da aula, já a gente vai entrar no intervalo, hoje eu vou pedir para ser só 5 minutinhos, que a atividade em grupo de hoje, como eu tinha comentado na aula passada, é uma atividade de conteúdo, ela vai ser avaliada, mas fiquem tranquilos e tranquilas, porque a gente sabe que não é muito tempo, mas é para vocês responderem a seguinte pergunta: quais postos de trabalho são exemplos de trabalho precário? E para isso, vocês vão se reunir em grupos e vocês devem identificar o profissional. Então, por exemplo, um exemplo de profissional. Não sei se trabalha de trabalho precário ou não, vocês vão decidir. Por exemplo, professor universitário. E em seguida, vocês vão fazer uma breve descrição de sua função e condições que tornam o seu trabalho precário. E aí, vocês vão ter 2 planilhas aí que eu vou passar para vocês para preencherem. Uma analisando em âmbito cotidiano da vida de vocês e outro analisando uma instituição, cadeia produtiva ou localidade. Então, pode ser, quero analisar a USP, pode analisar a USP. Quero analisar um shopping center, pode analisar um shopping center. Eu quero analisar a cadeia do transporte numa cidade em São Carlos, por exemplo,
Pode também. Eu quero analisar o trabalho precário num bairro central de uma cidade de médio porte do estado de São Paulo. Pode também. O importante é só que todos e todas consigam participar e contribuir. E aí eu vou passar o arquivo aí para vocês do PowerPoint, no grupo do WhatsApp. A gente vai ter um intervalo de 5 minutos. Então, aqui no meu relógio, são 3:07. Voltamos 3:12, já separados nos grupos. E aí vocês vão ter 35 minutos, que aí dá 3:57, quase as 4 para encerrar. E a gente faz um retorno muito, muito, muito rápido. Fiquem tranquilos, foquem aí em seus objetivos. Na dúvida, coloquem. E não saiam no intervalo, por favor, porque senão eu não consigo separar vocês em grupos. Ok? Então, pessoal, 5 minutinhos aí de intervalo enquanto a gente separa os grupos. Ô, Pedro. Opa, diga. Eu só não entendi se o profissional que a gente levantar, ele tem que estar dentro do nosso cotidiano ou dentro da instituição que a gente analisar. Vai ter uma tabela para o cotidiano e outra para a instituição / localidade / cadeia produtiva. Então, alguns vocês podem colocar no cotidiano e outros nesse outro âmbito que vocês decidirem e pode repetir. Não é exclusivo. Ah, tá. Beleza, então são vários, não precisa ser um só profissional. Isso, são vários. Tem várias linhas da planilha. O quanto vocês conseguirem preencher, tá ótimo. Tá bom? Tá, tranquilo, valeu. Beleza. Estou passando o arquivo aí para vocês. Lembrando aí, pessoal, 5 minutos de pausa para quem quiser. Então, caros, agora eu vou mandar vocês para a sala. Vocês vão ter, vamos botar aí, eu sei que é pouco tempo, nos perdoem aí pelos problemas técnicos. A gente vai dar para vocês, são 3:20 agora, meia hora, e aí 3:50 vocês vão ser redirecionados aqui para a sala. Vou dar só 15 segundos do aviso até vocês voltarem, para a gente conversar rapidamente, beleza? Então, já passei lá, espero que vocês já tenham feito o download do PowerPoint. Meia hora para vocês preencherem essas duas planilhas. Até já, pessoal. Boa atividade. O pessoal está voltando aí. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas. De volta aí. Show! E aí, pessoal, deu? Deu para conversar? A gente não chegou a terminar. Não tem problema. Mas algum grupo não botou nada em uma das planilhas? Manda um chat aí, se for o caso de algum grupo. Tá, gente? Às vezes eu esqueço que tem muita gente. Mas ok, caros, então... Vou pedir para cada grupo enviar o arquivo editado para o meu WhatsApp, no privado. Que aí a ideia é, a gente na próxima aula vai começar a conversa a partir do produto do grupo de vocês. A disciplina aqui são só 2 créditos, um trabalho, a gente sabe que a gente vai abusar um pouquinho deles nesse semestre, mas se algum grupo... Aí, não sejam hipercríticos com o trabalho de vocês mesmos, porque a gente tem essa tendência, né? Se algum grupo avaliar que é muito necessário continuar, pode enviar hoje até umas 7 da noite. Mas peço para que todos os grupos que estão minimamente confortáveis com o produto me enviem, porque o objetivo é ter finalizado aqui na aula e na avaliação a gente vai levar em consideração esses tempos. Tá bom? Então, podem me enviar aí os produtos dos trabalhos de vocês. Só um lembrete do evento. Pedro, só uma pergunta. Vai enviar no grupo do WhatsApp? Não, ou por e-mail? É para enviar no meu... Pode ser no meu e-mail, que eu mandei e-mail para todo mundo da turma no e-mail USP, hoje, antes da aula, mas melhor, me manda no WhatsApp privado. Acho que mais prático, né? Mas se alguém quiser documentar tal, pode me mandar no e-mail. Fica à vontade. Fechou. Obrigada.
E aí, pessoal, um lembrete de novo falando sobre o evento que a gente vai ter na próxima quinta-feira. Não sei se alguém chegou um pouco atrasado, mas lembrando, a mesa redonda, olhares cruzados sobre a economia solidária e a economia popular, política, planejamento e organização. É muito importante, eu vou mandar de novo lá no grupo o link. É muito importante que vocês entrem, confirmem no evento e convidem o máximo de pessoas possíveis, porque é um produto aí, a aula magna, a aula inaugural da nossa disciplina. E a ideia é a gente fazer bastante estardalhaço. E lembrando que a presença de vocês... Opa, também, né, para a gente construir uma interação e tudo. Acho que vai ser bem legal mesmo assim, né? Exato. Isso. E vai ser aberto, né? Vai ser uma transmissão no YouTube do IAL, então por isso que é massa vocês chamarem todo mundo, porque não vai ser numa reunião do Zoom, vai ser aberto. Então, perguntas, contribuições são muito bem-vindas e vai ser essencial para o processo de aprendizagem aí da disciplina. Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vai fazer um transepto, né, da história da política para o planejamento e para a implementação. Né? Então, é bem interessante. Que é justamente o arco aí que a gente tenta fazer na nossa disciplina. A partir de uma história latino-americana, né? Cone Sul, né, gente? Exatamente. Pessoal, então, depois da aula também vou enviar o link do feedback da segunda aula para vocês. Quem quiser ter vontade de falar, nossa, que aula ruim, manda lá. É anônimo, gente. A gente nem fica sabendo. É anônimo. Então, se quiserem mandar também foi ótimo, mandem. É importante para a gente ir calibrando nas aulas, beleza? Pessoal, alguma dúvida, comentário? Não? Qualquer coisa, se não quiser mandar aqui, falar na frente de todo mundo, manda mensagem no WhatsApp. Beleza? Marcel, alguma consideração final aí? Deixa agora, vamos abrir o microfone e falar tchau. Vamos lá. A Luciana faz isso, é bem legal, né? Quebra o gelo. Tá bom, então vamos experimentar aí, vamos experimentar. Abra os microfones aí. Bom, confesso que eu achei um pouco engraçado, Marcel. Não, é calor humano. Calor humano, importante. Mas é bom que é isso que a gente tenta no trabalho em grupo aí, na disciplina, obrigar eles a terem calor humano aí no trabalho em grupo, porque também abrir câmera com 60 pessoas é foda, né? Vamos lá, tchau, tchau aí, pessoal. Tchau pra vocês. Cadê o tchau? Valeu. Tchau. Até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.